Todo mundo está falando que a China vive uma bolha imobiliária, que a China vai ter crise, que o Brasil que vende commodities para a China vai sofrer muito com isso. Então, eu vou fazer um vídeo para vocês como é que vai continuar o efeito China depois da crise de 2008. Vamos lá. Então, aqui eu trouxe só desaceleração chinesa assusta. Então, tem muita gente falando, tá? Mas tudo isso é mentira. Eu vou mostrar os dados, os números para vocês. A China vinha crescendo com grande volatilidade, está enfrentando crise, e o último surto de crescimento foi antes da quebra do Lehman Brothers, quando ela realmente aproveitou o boom das exportações deles e cresceu muito. Só que com a quebra do Lehman Brothers, Estados Unidos e Europa parou de importar. Então a China teve que fazer um ajuste muito forte e o crescimento da China caiu de 14% para cerca de 8% ao ano. Então agora a China não tem mais para onde cair, a China deve se manter um crescimento entre 8% e 9% nos próximos anos, tá? Depois deve continuar caindo até uns 5% em 2030 mais ou menos. Talvez caia um pouco mais forte que isso aqui, tá? Mas de toda forma não vai ter essa grande volatilidade que já teve. Agora a China está crescendo basicamente com investimentos e consumo dentro da China. As exportações perderam um pouco da importância. Então a crise que a China iria enfrentar, ela já enfrentou. Não vai ter mais crise. Realmente o aumento das exportações daquele jeito era insustentável porque o mundo não aguentava comprar tanto produto da China, mas agora dá. A gente repara que a China vem aumentando as exportações, tá, de uma maneira firme e segura, e aumentando junto com as exportações, as importações, que é o mais importante aqui para o Brasil, porque a gente está vendendo para a China. Os Estados Unidos vêm perdendo mercado para a China, tá vendo? Eles exportam muito pouco, apesar de ser um grande país. Eles têm pouca competitividade. E eles importavam muito, só que com a crise de 2008, eles tiveram que parar de importar tanto. Então, isso aqui foi a crise que a gente viveu, isso aqui foi a crise que o Brasil viveu, que não vai ter mais crise, o que tinha para ter já teve. Se a gente olhar com detalhes as exportações e as importações da China, a gente vai ver, tá aqui só o aumento, é tipo um diferencial, a derivada, né? Então a gente repara que a China veio aumentando as exportações acima das importações até 2008. Em 2009 houve uma guinada porque Estados Unidos e Europa parou de comprar deles, então as exportações da China diminuíram muito, mas as importações não diminuíram tanto. Por quê? Porque a China resolveu fazer como se fosse um banco central do mundo. Ela importou muito, tirou o Brasil da crise. E agora ela está importando mais, o aumento das importações está sendo maior do que das exportações, principalmente aqui em 2011. Então a China fez o ajuste que o mundo precisava ao comprar mais e exportar menos. Então o ajuste já foi feito, não vai ter crise, já teve, o que tinha de ter já teve. Tanto já teve que a gente repara nas contas correntes da China. A China veio aumentando fortemente o resultado nas contas correntes, chegou a ter 10% do PIB em resultado positivo, e depois da quebra do Lehman Brothers, caiu. Então ela já fez o ajuste necessário. E esse ajuste aqui ela fez com o aumento das importações e com o aumento dos investimentos, o que é melhor. Ela não aumentou o consumo como o Ocidente queria, mas ela aumentou o investimento. O que significa isso? Se ela aumenta investimento ao invés de consumo, significa que o crescimento dela está garantido nas próximas décadas, porque o investimento garante o consumo. Não tem nada disso de excesso de produção que o pessoal fala que vai dar errado, que é excesso de investimento. Isso aí é pura conversa para boi dormir, é quem não entende de economia. O certo é a gente ser austero, igual os países nórdicos, lá, Alemanha, Suécia, Finlândia. Você tem que ser pão duro, porque aí você acumula capital e põe o capital para trabalhar para você e dá mais produtividade no seu trabalho. Então a China está fazendo tudo certinho, pode ficar sossegada, e o crescimento brasileiro está garantido com esse efeito China. Tanto é que vocês podem reparar que mesmo com o real valorizado, as nossas exportações estão ganhando margem com relação às exportações mundiais. Só da gente acompanhar as exportações mundiais já estaria excelente, mas não estão aumentando. E antigamente a gente importava muito petróleo, tá? Tivemos uma grande crise, aquela década perdida, nós somos praticamente proibidos de importar. Aumentamos as importações para acabarmos com a hiperinflação na época do Fernando Henrique Cardoso. E depois, com as crises cambiais e com a ameaça do Lula se eleger, nós tivemos que parar de importar e vivemos a nossa última grande crise, está junto com a Argentina, a crise de 2002. E isso aqui, essa área aqui, isso aqui nós pagamos a dívida externa, tá? Com essa área aqui nós fizemos reservas que nos garantem o crescimento nas próximas 2 décadas. Então as reservas do Brasil, que tem quase 400 bilhões de dólares, foi feita aqui com essa diferença. Então o Brasil está muito bem na fita.
Aqui eu joguei só as exportações para vocês verem que apesar de, quando dá crise, tá vendo a crise de 2008, a crise agora de 2011, dá uma paradinha de crescer, mas permanece num patamar alto. Nós não estamos exportando como aqui, ó, perto da crise asiática, tá vendo? Então tá muito bom. E por que a gente está bem? A gente está bem. Antes, os Estados Unidos estavam com as contas correntes muito negativas e todo mundo tinha medo da quebra dos Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil era altamente dependente dos Estados Unidos. Então, realmente, foi um grande baque aqui em 2008. Só que a China supriu os Estados Unidos com folga. A China importava do Brasil 10 vezes menos, 100 vezes menos que os Estados Unidos. Hoje, ela exporta quase que o dobro. Então a China bateu os Estados Unidos com grande folga e é isso aqui que está garantindo o milagre brasileiro. E a gente vê que é um crescimento sustentável, é um crescimento contínuo. Não tem queda igual dos Estados Unidos. Então, eu vou fazer um resumo aqui do que eu comentei, tá aí para o futuro. Ó, vamos lá. O Brasil depende do efeito China para manter o nosso milagre econômico. O nosso milagre econômico não é do PT, não é do PMDB, é tudo devido ao efeito China. É essa nova ordem econômica mundial que está favorecendo o Brasil enormemente. E o crescimento da China está garantido pelo melhor governo do mundo. Lá na China tem uma democracia que eles chamam de democracia vertical. Não é eleição direta porque o povo não sabe votar, mas é uma eleição indireta que o próprio Partido Comunista vai selecionando os melhores e vai jogando os melhores para cima. Então lá é todo mundo com pós-doutorado, com doutorado, todo mundo estuda, não tem tiririca da vida na China. E todo mundo tem que provar que fez alguma coisa para subir, não é prometer igual se promete aqui no Brasil e não cumpre, não. Então o sistema político lá funciona muito bem. É esse governo, é essa economia que funciona muito bem e que vai continuar assim, não vai ter crise, é que garante o milagre econômico brasileiro. Falou, moçada?